E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários, o primeiro às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro, estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, de você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, neste conteúdo de agora, só passando uma informação, um recadinho para vocês. Ontem tivemos aqui a nossa live pós-jogo. Você que não viu vai estar passando nos cards aqui em cima, no final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados. Ontem conversamos muito sobre o jogo, a derrota para a equipe do Flamengo por 3-1 na final da Supercopa do Brasil. Um título inédito para o Botafogo, não ganhamos. Ontem na live a gente deu as notas aos jogadores, quem foi o craque, quem foi a baranga. Então você que não acompanhou a live, depois assiste aí que tá bem bacana. A gente falando tudo que tinha para falar sobre a derrota de ontem. Porque neste conteúdo de agora a gente vai conversar sobre dois temas. Primeiro, o John Textor reclamou do calendário e disse que o foco do Botafogo é Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial. Ele não está nem aí para a Supercopa do Brasil, que já foi, né? Perdemos para o Flamengo ontem e o John Textor dizendo que para ele tanto faz essa competição ontem, e que o foco é o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial. Quero falar sobre isso um pouquinho, claro, do planejamento, tudo que está acontecendo. E para fechar, na segunda parte do vídeo, o Tite está ganhando forças e pode ser o próximo treinador do Botafogo. Tem o italiano também, o Roberto Mancini, que está em pauta, vai ter uma reunião com esse treinador italiano também. Eu acho que não vai fugir disso. Eu acho que o Botafogo vai trazer o Tite ou vai trazer o italiano Roberto Mancini, não vai fugir disso. Provavelmente o Botafogo pode estar trazendo o Tite. Vamos conversar sobre isso tudo, vou dar minha opinião sobre o Tite. Né? Demorou tanto para isso? Demorou tanto para trazer o Tite? E o italiano? Será que o italiano é uma boa? Tudo isso agora. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral. Cara, eu tô bem chateado, de verdade, com a derrota ontem. Eu não gosto de perder para esses caras. Enfim, mas eu já falei tudo que eu tinha para falar na live. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre o John Textor. Ontem ele se pronunciou após a derrota para o Flamengo por 3-1 na final da Supercopa do Brasil, e ele falou algumas coisas importantes. Ele falou sobre o calendário, ele chamou o calendário do futebol brasileiro de ridículo, e ele disse que o foco do Botafogo na temporada é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Mundial. Abre aspas aí para o John Textor, que ele falou o seguinte, ó: eu não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. O meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes, afirmou aí o John Textor à ESPN. Então, cara, palavras aí do acionista majoritário do Botafogo, e eu quero dar minha opinião, falar um pouquinho sobre isso. Cara, primeiro, como eu disse, tudo que eu tinha para desabafar, eu desabafei ontem na live, mas eu quero falar em cima dessas falas do John Textor. Cara, são 30 anos sem ganhar o título. O Botafogo voltou a ganhar títulos ano passado. Claro, Campeonato Brasileiro, Libertadores, uma campanha fantástica. Depois de quase 30 anos, o Botafogo volta a ganhar títulos na temporada passada. Só que ontem, cara, era título também. Um título inédito para o Botafogo, a final da Supercopa do Brasil. A gente ficou tanto tempo sem ganhar títulos que eu não tenho coragem de sentar aqui e ficar desdenhando. Ontem era amistoso. Cara, ontem era título. Eu sou torcedor, cara. Pra gente disputar uma outra final como ontem, a gente vai ter que ganhar de novo o Brasileiro,
ou a Copa do Brasil. Só joga a final que a gente jogou ontem se você ganhar o Brasileiro e se você ganhar a Copa do Brasil, cara. Então, assim, quando é que a gente vai jogar essa final de novo? Espero que seja em breve. Só que essa final, ela sempre acontece no começo do ano. Então, toda vez que a gente for jogar a Supercopa do Brasil, o planejamento vai ser desse jeito? Ontem era título. E contra o maior rival do Botafogo. Cara, quem gosta de perder pro Flamengo? Então, John Textor, assim, torcedor, cara, se importa. A gente confia em tudo que você vem fazendo no Botafogo. Ganhamos títulos importantes na temporada passada. Eu sempre falei aqui no canal que seria assim. O John Textor não está preocupado com o Campeonato Carioca. Ele não vai trazer reforços para o Campeonato Carioca. Ele vai trazer reforços agora, na reta final da janela, para começar a pagar em março. Eu sempre fui claro com vocês aqui sobre isso. Eu não escondi de vocês. E isso são informações que eu tenho dentro do clube. O John Textor trabalha desse jeito. Ele vai trazer reforços na reta final. Ele vai trazer reforços para pagar na folha salarial de março. Ele não vai ficar trazendo reforços em janeiro para ficar jogando o Campeonato Carioca. Eu sempre joguei limpo com vocês. Agora, a galera que é sócio torcedor, será que a gente pode começar a pagar o sócio torcedor a partir de abril? Já que a temporada para o Botafogo começa em abril, a gente que é sócio torcedor pode começar a pagar o sócio então a partir de abril? Então a gente só vai no estádio a partir de abril? Eu sempre falei uma coisa com vocês aqui também. Para jogar Campeonato Carioca, a gente não precisa de elenco. Isso aí eu concordo. Para você jogar Campeonato Carioca, você não precisa de elenco. Você precisa de elenco para Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial. Eu concordo, cara. É a maneira dele de trabalhar. Ele gosta de trazer reforços na reta final da janela. Tudo bem. Agora, em relação ao técnico, tá ridículo. A busca pelo técnico tá ridículo. Na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre isso. Agora, eu concordo, Campeonato Carioca você não precisa de elenco. O Campeonato Carioca nem premiação tem. Tá arriscado você trazer um reforço de peso e ele se machucar jogando o Campeonato Carioca. Até aí, cara, beleza, tá bom. A gente tem um time titular aí, perdemos o Luiz Henrique, perdemos o Almada, temos algumas peças no banco. Tudo bem, agora a questão do técnico tá ridículo. E outra, com essas falas, ele disse, como eu disse, ele falou que a temporada só começa em abril. Então tá bom, a temporada começa em abril. Aí ele tá dizendo que o foco do Botafogo é Brasileiro, Libertadores e Mundial. Então, cara, ele tá jogando uma responsabilidade muito grande, porque a torcida vai cobrar títulos. A torcida vai querer ganhar o Brasileiro, a torcida vai querer ganhar a Libertadores ou Mundial. Ele tá jogando uma pressão muito grande em cima do elenco. Ele está abrindo mão dos campeonatos contra o Racing da Argentina. A final agora que vai ter no final do mês da Recopa Sul-Americana. Também não vale de nada? A Recopa Sul-Americana contra o Racing. 2 jogos. O primeiro na Argentina, o segundo no Newton Santos. Também não vale de nada? Está abrindo mão desses títulos que o Botafogo não tem. E quando é que a gente vai disputar eles de novo? Tudo bem, então a gente vai cobrar Brasileiro, a gente vai cobrar Libertadores, Mundial, porque são palavras do John Textor. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre o técnico. Pra mim não vai fugir disso. Ou o Botafogo vai trazer o Tite, ou o Botafogo vai trazer o Roberto Mancini, o italiano. Pra mim não foge desses dois, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar sobre o Tite e sobre o italiano Roberto Mancini, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Olha, a primeira informação é do jornal O Dia. Conversas acontecem com Tite, tá ganhando força, o John Textor agora tá acelerando para contratar um novo técnico depois das negativas de alguns treinadores da Europa. O Tite está livre no mercado, então a informação nesse momento é de que o Botafogo está conversando com o Tite e é um nome forte para talvez ser o novo treinador do Botafogo. Uma outra informação
Essa é do Pinho, que já fez live aqui comigo. O Pinho trouxe a informação de que o Botafogo também tem outro nome em pauta e está avaliando a contratação dele. É do italiano Roberto Mancini. Ele treinou o City, já treinou a Inter de Milão. Ele foi campeão da Eurocopa com a Itália. E essa a seleção da Itália, quando ganhou a Eurocopa, era uma seleção muito limitada. E foi lá, ele conseguiu ser campeão da Eurocopa com a seleção da Itália, bem limitada, uma seleção bem... ali ninguém tinha uma expectativa de que ele pudesse ganhar a Eurocopa com a seleção da Itália, então vai ter uma reunião essa semana também, eu acho que quarta-feira vai ter uma reunião com o italiano Roberto Mancini. Olha, dando minha opinião, cara, primeiro, eu vou tentar manter a calma, porque esse assunto aqui realmente está complicado. Cara, o John Textor está sem convicção nenhuma. A demora para você encontrar um novo treinador já irrita muito. Tá demorando muito. Cara, você demorar, tudo bem, tu quer demorar? Demora. Mas você tem que ter convicção no que você está fazendo. Ele demorou a trazer o Luiz Castro, mas ele tinha convicção. Ele demorou a trazer o Arthur Jorge, mas ele tinha convicção. Foram 2 treinadores que o John Textor bateu no peito e falou, olha só, eu vou esperar o Luiz Castro porque eu acredito nele. Eu vou esperar o Arthur Jorge porque eu acredito nele. Então, cara, a demora já irrita, mas pelo menos quando você demora, tendo uma convicção no que você está fazendo, tudo bem. Agora, o John Textor está sem convicção nenhuma. Ele já tentou nomes como Jardine, Tata Martino, Rafa Benítez, Paulo Fonseca, aí agora ele vai para o Tite. Nem ele sabe se o Tite é capaz de fazer o Botafogo Way. Ele fala tanto no Botafogo Way, mas, cara, se você pegar o Benítez e o Tite, são um pouco diferentes. Então, assim, cara, você demorou esse tempo todo para trazer o Tite, então por que você não trouxe em janeiro? E qual o intuito de você querer um técnico, John Textor, cascudo? Qual o intuito de um técnico cascudo, renomado? Porque tá claro que você tá querendo um técnico renomado. É para ser para-raio? Você está querendo dar a chave do clube para esse técnico, para você poder resolver outros problemas, esquecer um pouco o Botafogo e, eu vou botar um técnico aí, um técnico conhecido, respeitado, porque eu vou dar a chave do clube para ele, vou poder resolver meus problemas e o técnico toma conta, é isso? Ou você está querendo um técnico de nome para jogar a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano? Ou você está querendo um técnico de nome para reformular a base, para fazer um CT, para atrair patrocinador? Qual o intuito de você querer um técnico renomado? Porque você está querendo um técnico renomado. Você já tentou os da Europa, não deram certo. Aí agora você vai para o Tite, que tem um baita currículo. Falando um pouco do Tite, aí a gente tem que ser sincero, se o Tite fosse português, a torcida do Botafogo estaria comemorando. Porque se você pegar o currículo do Tite, o cara ganhou tudo. O cara ganhou tudo. Se o Tite fosse português, ou o Tite não tivesse trabalhado no Flamengo recentemente, estava todo mundo comemorando a chegada do Tite. Eu não acho ele retranqueiro igual todo mundo fala. Eu acho que o Tite, ele tem os seus problemas, não estou falando que é o técnico perfeito, mas a galera fala que ele é muito retranqueiro. Eu não acho. Se você pegar o Flamengo dele antes das lesões do Cebolinha, do Luiz Araújo, do Pedro, o Flamengo não era retranqueiro, o Flamengo criava muito. O Flamengo passou a jogar de uma forma diferente depois das lesões dos jogadores. Eu não acho ele retranqueiro igual todo mundo fala, mas eu respeito quem acha o contrário. Se você pegar o currículo do Tite, é indiscutível. O problema do Tite é que ele bateu de frente com o Gabigol, era querido pelo elenco, ele acabou perdendo o elenco do Flamengo, porque o Gabigol, a gente sabe como é que era a situação lá no Flamengo, acabou saindo queimado e hoje todo mundo acha que o Tite não presta. Eu discordo. Eu acho que o Tite é um bom técnico, tem que ser respeitado, esse é o ponto. Agora, o que me chama a atenção é o entorno do Tite. O que é o entorno do Tite? Comissão técnica, não só do Tite, mas de técnicos brasileiros. Comissão técnica, preparo físico. Como é que vai ser? Porque eu estava dando uma olhada,
A comissão técnica do Tite hoje é só ele e o filho dele, o Matheus Bach. A comissão técnica do Tite é só ele e o filho dele. Então você vai vir para o Botafogo para ficar botando teu filho para ficar treinando o time? Ou você vai vir para o Botafogo motivado, querendo trabalhar? Não adianta vir para o Botafogo e ficar botando o filho para dar treino. Porque você já acha não, né? O Tite já ganhou tudo, já tem uma certa idade. Ó, agora eu vou botar meu filho aí para trabalhar. Aí a gente não quer. A gente quer o Tite, se vier, trabalhando, disposto, querendo. Não é o Tite para vir com o filho dele e o filho dele ficar dando os treinamentos. Como é que vai ser a preparação física do time? Vai voar dentro de campo? A fisiologia, os treinamentos, teremos poucas lesões, porque o Flamengo do Tite teve muitas lesões. Ah, mas lesões são fatalidade. Não, lesões é preparo físico, são treinamentos, e isso passa pelo técnico também. E os europeus, eles sobram nisso. As comissões técnicas dos europeus são muito melhores do que as nossas aqui. A comissão técnica do Arthur Jorge, até preparador ali até treinador de bola parada tinha na comissão técnica do Arthur Jorge. Olha quantas lesões o Botafogo teve na temporada passada. Pouquíssimas. O Botafogo quase não teve lesões com o Arthur Jorge. Isso é preparo físico, isso é treinamento. Então, cara, o que me deixa um pouco desconfiado com o Tite é o entorno dele. Comissão técnica, tudo que envolve o Tite. Não adianta vir para o Botafogo ficar botando o filho dele para ficar dando treinamento. Agora, sobre o Tite, a pessoa, o técnico, é bom treinador, cara. É só você ver o currículo dele. Agora, eu prefiro o italiano. Eu nem conheço direito esse italiano, Roberto Mancini, mas passou aí em grandes clubes da Europa, treinou a seleção da Itália, foi campeão da Eurocopa com a Itália. Só dele ser italiano, de verdade, só dele ser italiano, eu já gosto dele porque vai trazer preparadores físicos, vai trazer fisiologia, vai trazer tudo. O treinamento vai ser diferente, vai trazer tudo, porque esses caras no Brasil sobram. Então eu já prefiro o italiano. Não por conta do italiano, porque eu nem conheço muito bem ele, só pelo entorno dele. Se ele trouxer uma comissão técnica muito boa, botar o time para correr dentro de campo, ajustar o time, acabou. Esses caras, quando vêm para o Brasil, eles não fazem muito não, cara. Mas o pouco que eles fazem já é muito mais do que os treinadores brasileiros fazem. Então, cara, eu de verdade, se vier o Tite, bem-vindo, vamos apoiar. Se vier o italiano, vamos apoiar. Mas essa demora toda pode acabar trazendo o Tite para o Botafogo. Então, por que não trouxe ele em janeiro? Se era para trazer o Tite, trouxesse em janeiro. Para que demorou isso tudo, cara? Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu estou de volta, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Furão, eu gosto mais de você do que de mim.